de atividades que certamente engrandeceram o nome do nosso Deus. Nós estamos aí há 35 minutos do ano novo e nós vamos agora ouvir a mensagem que Deus reservou para essa noite, essa última mensagem do ano. E nós vamos ler o texto que está em Josué, capítulo 3, verso de 1 a 6. Eu até havia falado com o irmão Gessé, que falaria sobre promessas, estava andando numa direção, né? E ouvindo as mensagens de domingo do pastor Roberto, da pastora Ana, Deus tocou no meu coração de falar sobre esse texto aí de Josué. O título da mensagem é Antes de passar o Jordão. Josué capítulo 3, de 1 a 6. Estou lendo agora na NAA, a Nova Almeida Atualizada, ok? Assentados com toda atenção, ouçamos a palavra do Senhor. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem os sacerdotes levitas, que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, e não aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Até aí, santifique-se, porque amanhã Deus está disposto a fazer coisas tremendas, maravilhosas na vida de cada um de nós. Queridos, esse texto marca a jornada do povo pelo deserto. É o final dela. Sabemos que foram 40 anos de peregrinação de Israel pelo deserto, até que chegasse à terra prometida. Essa jornada de Israel começa logo após a libertação do Egito e com o êxodo liderado por Moisés. Eles começam então uma trajetória em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Aqui, nessa parte, liderados por Josué, para então adentrar a terra que Deus havia prometido. As promessas que naquele tempo Deus estava então reservando para o seu povo. E essa trajetória, ela levou 40 anos. Eu fico perguntando por que tanto tempo até chegar aquilo que Deus havia prometido. Por que tanto tempo? É interessante que a gente já pode olhar para as nossas vidas e entender que certamente nós temos promessas de Deus para cada um de nós. E por que algumas dessas promessas demoram tanto para se cumprir? Eu pergunto isso porque geograficamente a distância do Egito até Canaã, a distância do Egito até a terra prometida, segundo alguns estudiosos, poderiam ser percorrida em semanas ou meses. E aí a gente pensa que aquele povo levou
40 anos para percorrer um trajeto que poderia durar alguns meses, se eles fossem em linha reta. Por que tanto tempo? Quais foram os motivos dessa jornada tão longa? Primeira coisa, quando nós lembramos da história, nós vamos ver que a desobediência, a falta de fé do povo de Deus, daqueles homens que peregrinavam, fizeram com que muita coisa demorasse, tardasse, até que não acontecesse. É interessante, lá em Números capítulo 13 e 14 também, nós encontramos uma história em que 12 espias, eles são enviados para explorar a terra prometida. E 10 deles voltaram com um relatório completamente negativo, mesmo avistando as promessas de Deus. Eles viram o tamanho daqueles homens e entenderam que eles eram como gafanhotos, que os desafios que haviam para entrar à terra, eles não poderiam vencer. Queridos, esse pessimismo, essa ação de desencorajamento, trouxe uma incredulidade tão grande ao povo, que o povo se rebela contra Deus. Muitos, aliás, em muitos momentos, pensavam até em retornar ao Egito, em retornar à escravidão, em desistir das promessas que Deus havia colocado para eles como povo de Deus. Queridos, você que está aqui nessa noite, a minha pergunta é: você é povo de Deus? Amém? Você é um povo escolhido? Você faz parte desse povo que Deus escolheu, que Deus chamou? Então você tem uma promessa. Não deixe que a incredulidade, não deixe que a falta de fé, não deixe que o pessimismo, muitas vezes, achar que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, não deixem que essas coisas impeçam de você chegar às promessas que Deus tem para você. Amém? Josué disse que amanhã Deus faria maravilhas no meio do povo. E eu creio que a partir de amanhã, Deus pode fazer com que as promessas dele se cumpram na sua vida. Amém? Mas assim, olhando ainda para esses motivos, aquela jornada tão longa se deu por disciplina de Deus, aquele povo. Números 14, 34, tem um texto que mostra que chegou a um ponto de incredulidade, chegou a um ponto de pessimismo tão grande, de desobediência tão grande, que Deus decretou que aquela nação incrédula não entraria à terra prometida. O povo chegaria lá, mas aqueles incrédulos morreriam no caminho do deserto. Números 14, 34 diz assim: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. 40 anos, esperando algo que era prometido por Deus, mas a falta de fé fez com que Deus disciplinasse aquele povo. Mas a longa jornada ainda se deu como uma preparação espiritual, para que o povo chegasse lá pronto, santo, fortalecido. Nós, quando olhamos para essa história, e eu estou apenas na minha introdução,
a gente pode afirmar que esses 40 anos serviram como um tempo de preparação espiritual. Deus usou o deserto, Deus usou as dificuldades do deserto, a escola do deserto, para moldar o caráter do povo de Deus. E aí a gente pensa, quando uma bênção tarda na minha vida, como uma promessa já concedida por Deus não se cumpre, então passa um ano, passa outro, e eu fico ali entendendo por que será que essa promessa não se cumpre. Talvez Deus esteja nos ensinando alguma coisa. Talvez Deus esteja usando esse tempo de espera para moldar o nosso caráter. Interessante quando falamos desse tema que será em 2025, e a ideia de moldar é do vaso de barro, que por muitas vezes Deus tem que amassar e quebrar tudo e começar de novo. Quantas vezes Israel não foi amassado no deserto? Quantas vezes Israel não foi quebrado no deserto? Mas Deus não desistiu do povo dele e foi moldando o caráter para que ele pudesse entrar na terra prometida e finalmente glorificar a Deus, recebendo as promessas que ele deu. Amém? Então, meu querido irmão e amigo que nos ouve neste momento, entenda uma coisa: pode ser que o seu tempo de espera seja um tempo de aperfeiçoamento que Deus está trazendo para você, para a sua família, para a sua vida. Em Deuteronômio 8, verso 2, tem um texto que diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou durante o deserto. Estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Deus provou o povo dele no deserto. Mas finalmente, eles chegaram diante do Jordão. E logo ali, do outro lado do rio, finalmente, 40 anos depois, estava a terra prometida. Mas uma pergunta ainda me vem, ainda estou na minha introdução, vai dar tempo. Por que que eles tinham que atravessar o Jordão? Sabe por que eu digo isso? Irmão, se o povo de Israel tivesse ido em linha reta, seguido uma rota direta, linear, do Egito até Canaã, eles não terminariam do outro lado do rio. É interessante isso, eu preparei um mapa. Observem só como foi a trajetória. Ele sai ali de Ramsés, Sucote, né? E olha só onde está Canaã. Olha onde está escrito Palestina, está vendo? Era só ir em linha reta. Não tinha Mar Vermelho, não tinha Mara, não tinha desertos, não tinha tantos obstáculos. E os obstáculos foram sendo encontrados a cada vez que o povo deixava de seguir os caminhos retos, a direção que Deus tinha para a vida dele. E eles então passaram o Mar Vermelho, foram até o Sinai, tiveram experiências com Deus, ou seja, essa trajetória não foi em vão, Deus estava moldando o povo dele. Mas eles terminaram onde? Do outro lado, do Jordão. Então,
ainda havia um último obstáculo antes de entrar na terra prometida. Êxodo 13, 17, diz assim: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Você entende a misericórdia de Deus? O caminho reto era mais simples, era direto, mas era muito mais fácil voltar para o Egito. Era muito mais fácil voltar para a escravidão, de onde Deus estava tirando. Entende porque às vezes Deus nos faz trilhar alguns caminhos, passar por circunstâncias que nós não queríamos, não gostaríamos, porque além de moldar o nosso caráter, além de nos ensinar tanta coisa, além de nos quebrar várias vezes, na misericórdia dele, ele não quer que você retorne à escravidão lá atrás. Ele não quer que você desista e ache que o tempo que você não servia a ele era melhor do que o tempo em que ele tem te guiado em todas as provações. Eu não sei quanto tempo é a sua trajetória, mas eu sei que você já teve que atravessar mares, rios, muitas batalhas. Eu sei. Mas isso tem feito você desistir e voltar? Ou te faz um cristão muito mais fortalecido, dependente de Deus, que confia nas promessas que Ele tem? Amém? Você é esse cristão? Antes de atravessar o Jordão, então, irmãos, eu não sei quantos anos você tem peregrinado e nem quanto tempo tem a sua trajetória até aqui. Seja na sua vida espiritual, talvez altos e baixos, sua vida relacional, o casamento e outros relacionamentos, sua vida profissional. Talvez você diga aí assim, a minha bênção não chegou ainda. Aquilo que Deus me prometeu, e eu creio nas promessas, não chegou ainda. Mas assim como o povo no caminho do deserto, eu tenho certeza que Deus está contigo durante todo esse tempo, amém? E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você chegou até aqui. Talvez tenha sido a falta de fé em alguns momentos. Talvez tenha sido a incredulidade em alguns momentos. Talvez tenha sido a desobediência que tenha retardado tanta coisa na sua vida. Ou quem sabe, o próprio Deus tem te guiado por um caminho mais difícil, porque Ele quer ensinar coisas a você. Ou seja, de uma forma ou de outra, você chegou até aqui. Nós não estamos diante de um rio, mas diante de uma passagem de 2024 para 2025. E assim como para o povo que já avistava a terra prometida, ainda faltava o Jordão. O que Deus quer que façamos ainda, nesses poucos minutos que falta para passarmos de 2024 para 2025? Antes de passar o Jordão, 3 coisas. Antes de passar o Jordão, o povo precisou de paciência. O texto que eu li nos versos 1 e 2
dizem assim: Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial. Irmãos, eu fiquei pensando nessa cena e pensei o seguinte: depois de 40 anos, alguém aqui é ansioso? Só eu, né? Olha que eu nem sou tão ansioso assim. Mas a gente, diante de uma expectativa de 40 anos, está logo ali, o que você faria se Deus mandasse esperar 3 dias? Poderia ser, é pouco ou muito tempo, irmãos? Hã? É pouco? Depois de 40 anos, só 3 dias? O que são 3 dias, né? Até parece, né? Só que eu conheço muita gente que de repente pularia naquele rio e tentaria nadar sozinho para chegar logo naquilo que estava tão perto. Eu assisti um filme uma vez chamado Clique, que um cara ganhou um controle remoto e ele poderia acelerar a vida dele. E durante aqueles momentos que ele tinha expectativa, ele acelerava. Se você ganhasse um controle remoto desse, você esperaria 3 dias para receber a promessa que era sua? Você ia dizer: olha, Deus prometeu, é meu. Eu vou tomar logo posse daquilo que Deus me prometeu. Queridos, mas aqueles homens esperaram no mínimo 3 dias. Eles aprenderam muita coisa no deserto, não é verdade? Eles se recolheram, eles pousaram para quê? Eu creio que para receber as ordens de Deus. Eu creio que para ouvir qual que era a vontade de Deus para aquele momento. Eles se recolheram e esperaram 3 dias, tiveram paciência para buscar a direção divina, a direção daquilo que Deus tinha para a vida deles. Ou seja, mesmo diante de uma promessa tão grande, ainda havia um obstáculo, e passar aquele obstáculo sem a orientação de Deus poderia ter por tudo a perder. Você entende isso? Queridos, eu acho interessante, porque finalmente o povo entende que é Deus que dirige a nossa história. Às vezes nós esquecemos disso e achamos que nós somos aqueles que guiam a nossa própria história. E não esperamos, primeiramente, a orientação, a busca pela vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque se você tivesse caminhado 40 anos, você poderia presumir que você já entendia de muita coisa, que você tinha experiência suficiente. Eu atravessei o Mar Vermelho, o que é um rio? Eu vou sozinho. Eu não preciso de Deus para me guiar. A minha experiência, o meu conhecimento. Eu tenho uma faculdade de 40 anos de deserto. Deus, eu não preciso de você nessa hora. Eles poderiam ter colocado tudo a perder. Mas o povo aprendeu alguma coisa. O verso 4 diz no final assim: nunca antes passaram por tal caminho. Eles tinham experiência de deserto? Tinham. Mas aquele pedacinho era novo. Entende? Talvez você tenha vivido muitas experiências em 2024. Talvez você tenha vivido muitas experiências em 2023, em 2020, em 2010. Em algum tempo da sua vida. Mas 2025 é um ano novo. Não entre nele sem esperar a direção de Deus para a sua vida. Não ache que a sua experiência
é suficiente para essa travessia, para essa passagem. Essa é a primeira lição, mas há uma segunda. E a segunda diz que o povo precisou de obediência. Quais foram as recomendações dos sacerdotes? Verso 3. Deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. A primeira recomendação é seguir a arca. O que significa a arca da aliança? A presença de Deus no meio do povo. Não entre no ano que está chegando sem seguir a arca, sem uma vida na presença de Deus. Isso é algo que você tem que tomar como decisão hoje, antes da travessia, antes da passagem do ano. Não viva um minuto em 2025 longe da presença de Deus. Mas no verso 4 teve mais recomendações, e elas dizem assim: contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Espera aí, mas que recomendação estranha. Então, todo o povo tinha que seguir e marcar uma distância de 1000 metros. Qual o sentido disso? O texto explica. Diz: dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem seguir. Queridos, a lição aqui é tremenda. Quando estamos no deserto, entenda uma coisa: é a arca, ou seja, é a presença de Deus que vai nos mostrar o caminho. E quando nós andamos na presença de Deus, nós vamos saber a direção. Mas por que a distância? É interessante que a gente precisa entender que há uma distância entre nós e Deus. E aqui ficou a mensagem, às vezes, até para nós que somos líderes. Porque tem gente que se acha tão próximo de Deus que impede os outros de ver Deus, de enxergar o caminho. Você imagina todo mundo embolado, perto da arca. Acho interessante que tem gente que se acha o último profeta, o maior interpretador da palavra de Deus, que tem a última informação, se acha tão próximo de Deus, se acha tão na presença de Deus, que tem impedido outros de enxergar o caminho, de também avistar a presença de Deus. Queridos, há uma distância entre Deus e cada um de nós. E por mais capacitado que nós sejamos, nós precisamos entender isso. Em 2025, entenda, é Deus lá na frente e o povo junto, caminhando atrás dele. É assim. Primeira igreja da freguesia, que nós vamos saber o caminho pelo qual devemos andar. Em terceiro lugar, e faltam 6 minutos, o povo precisou de santidade. Verso 5 diz: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã, daqui a 6 minutos é amanhã. Porque amanhã, o que diz o texto? O Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos repetir? O Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Você crê nisso? Mas havia um imperativo antes que as maravilhas acontecessem. É o quê? Santifique-se.
Nós estamos diante de um ano novo. Há 5 minutos. 2025 estará chegando para nós. E a ordem de Deus à igreja, a ordem de Deus à sua vida é: santifiquem-se, se vocês desejam que Deus faça maravilha no meio de vocês. Sem santidade de vida, nós não veremos as promessas de Deus. Não atravessaremos da maneira que Deus quer 2024 para 2025. E você então precisa reconhecer algumas coisas. Portanto, se eu sou manipulador, mentiroso, fofoqueiro, cobiçador, invejoso, não governo bem a minha casa, faço a obra de Deus de qualquer jeito, sou um criador de casos. Vamos deixar isso em 2024, em nome de Jesus. E vamos entrar santificados na presença do Senhor, honrando Deus com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa fidelidade a Ele, com os nossos dons, talentos, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Sejamos santificados agora, porque esse é o desejo de Deus, para que as maravilhas aconteçam. Você crê que Deus pode fazer maravilhas na sua vida em 2025? Amém? Faltam 4 minutos. Você crê que Deus pode fazer maravilhas na sua casa? Amém? Então, santifique a sua vida hoje. Eu quero concluir a minha palavra, porque só faltam 3 minutos. Em 2025, Deus tem maravilhas para nós. Tenhamos paciência em buscar a direção de Deus. Tenhamos obediência para seguir a vontade de Deus. E tenhamos santidade em nossas vidas. Se você está caminhando até aqui, Deus tem para você esse caminho. E Ele quer que você chegue às promessas que Deus tem